Hoje vamos falar, gente, sobre rejuvenescimento vaginal. Sei que muita mulher, e até muitos homens também, vão ficar pensando, mas como rejuvenescer? É igual a pele do rosto? Não necessariamente, mas dependendo, pode ser também, né? Pode sim, Kátia. Eu achei esse tema muito interessante porque é uma das coisas que mais tem se discutido nos últimos 2 anos, mais esse ano, tá? Até num congresso de laser que teve, conversou-se muito sobre isso, porque as pessoas têm vergonha de falar, né? É verdade. Muita vergonha de falar. Quantas eram as mulheres que no passado tinham os grandes lábios tão grandes que não falavam nem no parceiro, com o parceiro conseguiam se relacionar, não falavam nem com o ginecologista que isso incomodava. Sim. Ou que doía quando tinham relação sexual. Exatamente isso. E o mesmo acontece com outras coisas da área vaginal, né? Exatamente isso. Então, o que isso vem de novo? O CO2, que é um tipo de laser, que é uma daquelas tecnologias que a gente já conversou, ele foi desenvolvido... Tá, né? Você tá tentando eu tô tentando Agora arrumar. deu certo. Obrigada, tá. Então, o que acontece? Ele foi desenvolvido, tá? Para rejuvenescimento no geral, tá? Facial. Então, você utiliza aquilo, o laser em si, para estimular o colágeno. Ok, depois que eles viram isso, em que quando você usava um laser de CO2, o CO2, ele gosta de água, então ele vai profundo na pele, tá? E aí, com isso, ele faz uma reação inflamatória que faz com que você faça o quê? Estimule colágeno, tá? Então, começou-se a estudar, e depois observou-se que poderia ser usado na região íntima. Mas na região íntima, ele é usado pra quê? Estimula o colágeno no rosto, mas e na área íntima? Muito interessante, Kátia. Nós temos algumas funções nele. A primeira começou-se assim, eu preciso clarear esta área. Então vamos dizer, a mulher que fazia sua depilação com lâmina e que vai deixando a área escura, né? Então eu preciso clarear. Aí eles acharam alguns outros tipos de laser, como a luz pulsada, peeling, só que tem algumas pessoas que não podem. E começou-se a observar que quando se fazia esse laser de CO2 nessas áreas, isso aqui é só para mostrar que pigmenta, tá? Então eu tenho uma região da pigmentação, o laser, o que ele vai fazer? Ele vai começar ele vai penetrar, vai estimular o colágeno e vai mexer nesta pigmentação. Algumas pacientes, somente com o ato de fazer um laser de CO2 na função peeling, você consegue melhorar e clarear essa região. Tá, mas com o laser eu consigo clarear muito mais. Sim, consigo. Agora, se o laser vai na parte mais escura, se a mulher tiver com pelos, ela não consegue chegar à pele, é isso? Não, ou ele consegue atingir do mesmo jeito? Consegue, porque assim, o laser de CO2, o alvo dele é a água. Ah, então por isso que ele não vai no pelo. Exatamente isso. Que interessante. Tá? Então o laser de CO2, assim como é no rosto, o foco dele é a água, tá? Por que em casa as pessoas podem estar pensando assim, nossa, por que a doutora Isabel está falando que o laser tem um foco? Porque todo laser tem um alvo. Sim, como o do pelo vai na cor escura, isso que é o aí, pelo. Exatamente isso. O laser de CO2 vai no alvo. O que acontece? Quando eu faço um laser de CO2 nessa região, ele vai penetrar, porque ele vai atrás da água, vai aquecer essa região e ele vai fazer algumas coisas. Uma, vai descamar a parte superior, que é onde eu estou com este pigmento, né? Na parte superior da pele. E quando eu descamo, que é também uma função do peeling, né? Eu acabo tendo uma pele nova e sem manchas por baixo. Exatamente isso. Agora, você falou de dores. Você disse que tem mulheres que têm dores. Que tipo de dores? O que acontece, Kátia? Esse é um exemplo do rejuvenescimento na questão de mancha, de clareamento, de melhora, de estética. Aí eles descobriram também que já que esse laser, tá, penetra, vai atrás da água, o foco dele é a água, e ele estimula a proliferação do colágeno, começou-se a descobrir e estudar por que não fazer em pacientes que tinham dor à relação nas pós-menopausadas, né? Porque a parte interna da vagina, né, fica fina. Eu tenho atrofia. Ela murcha. Ela murcha. Lá dentro, ela atrofia, ela fina. Mas até na frente, você perde um pouco de gordura. Sim. Ela fica retinha. Ela era meio capozinho. Sim. Ela deixa de ficar capozinha e ficar retinha, né? Sim. Eu trouxe até um vídeo para explicar um pouco essa parte interna. Tá. Porque o que acontece? A pessoa em casa vai ficar pensando, essa aqui é a ponteira do laser, essa é a parte vaginal. Tá vendo como tá fininha a pele? Tá fininha. Então, o laser, ele entra, você vai fazendo ele rotacional, tá vendo? 360, tá?
E o que ele vai fazer? Olha que interessante, peguei esse pedaço de pele, entrei com laser, ele vai estimular o colágeno. Ó, então, tá vendo? Não sabia que existe isso, não? Pois é. Então, o que acontece aqui, Kátia? Eu consigo, em pacientes pós-menopausadas, tá? Que hoje em dia existem pacientes na menopausa muito cedo também. Ah, tem a menopausa precoce, né? Né? Agora, e se a mulher ela pode, a partir dessa técnica, passar a ter alguns problemas, já que você estimulou essa área, ou não? Não, Kátia. Não tem nenhuma contraindicação, não pode causar nada. Não pode, por exemplo, a contraindicação é estar grávida, né? Não pode estar com infecção, tá? Para realizar. Não pode ter tido, aí nós temos alguns casos. Por isso que isso aqui, na maioria das vezes, a gente trabalha junto com o gineco. Quer dizer, não é para toda mulher. Não. Mas ele não tem muita contraindicação, tá? As pessoas podem ter muito medo, mas não. Ele gera uma qualidade de vida com pouquíssimos efeitos colaterais, sendo bem feito. Como tudo nessa vida, tem que ser feito por um profissional apto à técnica, exatamente, né? isso. A técnica. Por quê? Nós vimos que os estudos mostram, e cada vez mais precisam-se de mais estudos, que olha que interessante. Então, você em casa pode pensar assim, entrei na menopausa, eu tenho dor à relação, eu não posso usar hormônio, né? E aí você tem uma dificuldade maior. Existe um estudo sobre incontinência urinária, tá? Ele ajuda? De esforço, porque aí você tem alteração do ligamento. Sim. Então você precisa ir no seu uro, na sua gineco, vai fazer o porquê da sua incontinência, porque existem várias causas, né? Que o especialista vai poder te explicar sobre isso. Mas existem alguns estudos que mostram que quando a paciente tem aquela incontinência urinária pós-menopausa, tá? Esforço leve, ele também pode melhorar por melhorar a parte do ligamento superior. Porque ele acaba deixando a parede mais grossinha, o que não deixa os órgãos descerem tanto. Exatamente. Principalmente a mulher que teve muitos partos normais, né? Exatamente Porque isso. acaba literalmente esgarçando o assoalho pélvico. Exatamente, né? Isso. Não tem como. Aqui é o equipamento, só pra gente entender mais ou menos. Então, Kátia, olha, eu trouxe o seguinte, esses são ponteiras, porque o equipamento é desse tamanho, né? Então, ele é um laser de CO2. Em casa, pensem o seguinte, o laser de CO2, o alvo é água. Doutora Isabel, eu leio toda hora sobre laser de CO2 na face. O que é isso? Nós usamos a energia diferente, porque num laser você mexe na energia, você mexe na potência, tá? E aí nós usamos o quê? Esta daqui eu trouxe toda só pra ver. É uma ponteira que eu faço face, por exemplo. Tá vendo? Então eu vou tocar na pele e vou aplicando. E aí, nesses quadradinhos, você vai grudando um no outro para conseguir ter um resultado perfeito, isso. não deixa nenhuma área sem ação, exatamente, né? isso. Então você utiliza isso para quê? Para as rugas, para envelhecimento. Tá. Tudo bem, vamos continuar? Vamos. Aí nós temos esta ponteirinha, que ela é um rolinho, Kátia, ó. Posso passar na sua mão? Ó, ela é um rolinho, que legal. Tá vendo? Por aqui vem o laser, tá? E eu vou passando esse rolinho na parte externa para fazer um tipo de clareamento e rejuvenescimento da parte externa. Que legal. Tá? E aí, mais recentemente, eles desenvolveram esta tecnologia. Isso é uma ponteira da parte interna. Tá vendo? Tem um espelhinho? Tem um espelhinho. Por que esse espelhinho? Então, porque você vai olhando. Você introduz na paciente e vai, olha. ó. Tá? E além do mais, você tem o reflexo do laser. Ele vem aqui, olha que interessante, ó. Legal, né? Ó, você vem aqui e ele vai, eu encaixei, ele vem aqui e você vai, ó, você vai pro reflexo do laser. Então ele bate aqui, isso aqui a gente descola, né? Tira e ele vai fazendo 360. Nossa, que interessante. Tá vendo? Isso daqui é da paciente, é descartável, tá? E aí você vai, tá vendo que tem uma marcação? Tá, tem uns risquinhos. Isso aí, você vai puxando de um em um. Pra você conseguir saber qual a área que você tá trabalhando. Isso mesmo. Deixar. Faz uma área, pula uma, faz uma, pula uma. Senão fica tudo irregular. Exatamente, né? Isso. Então você tem toda uma angulação. Cólica depois? Kátia, ou aquela sensação de quando a gente faz exame ginecológico fica meio assim, esquisito. Isso pode incomodar um pouco, pode ficar vermelho, tá? Lógico que assim, tudo que se faz numa pessoa, num ser humano, tudo e qualquer coisa, tá? Pode gerar alguma coisa, ardor, vermelhidão, e cada desconforto. pessoa é uma pessoa, né? Exatamente isso. Por isso tem que tomar muito cuidado. E por isso tem que ser feito por um profissional capacitado. Sim. Não é sair comprando a caixinha e o equipamento e achar que você sai fazendo o que você quer, né? Porque
Porque isso é assim, o paciente vem para você, você tem que ter uma análise, tá? De qual é o nível da atrofia. Aquela paciente não pode usar, por exemplo, pacientes às vezes até que usam reposição hormonal, mas querem melhorar essa área. Como eu vou conseguir melhorar? Porque mesmo assim eu não tô tendo o que a gente chama de lubrificação, aí dói, arde. Ou mesmo tá? a mulher que não tá na menopausa, também pode. mas também quer melhorar, quer prevenir para que no futuro, quer dizer, por que a gente tem que só se preocupar em pôr colágeno? Por que não prevenir para que a gente não tenha essa perda de colágeno? Excelente. Não é? Excelente, Kátia. Bom, excelente. volta para a gente falar dos mitos e verdades. Mulheres com incontinência urinária também podem se beneficiar. Como você disse, é uma verdade. É né? uma verdade, Kátia. Mas existem graus de incontinência urinária também, e existem motivos, né? O porquê, que não é sempre o mesmo. Então, por isso ela precisa, primeiro ir no seu médico, ou no uro, no gineco. Eles vão trabalhar junto, tá? Geralmente a gente trabalha junto com o ginecologista, tá bom? E aí vai falar, esse aqui serve ou não? Você pode se beneficiar ou não, tá? E tem outras formas também da gente trabalhar o assoalho pélvico. Sim. A gente não faz ginástica pro braço, pra perna, pro bumbum? Tem que fazer pro assoalho pélvico também, né? Vamos ver mais uma. O tratamento é complexo e perigoso e as sessões são doloridas. Nossa, só coisa negativa aí. Então, o pessimismo. É o pessimismo. Não, ele não é complexo, ele não é doloroso, Nem é perigoso, tá? Só que, Kátia, é super importante que as pessoas, até a gente pensou muito nesse tema, eu falei, gente, isso é uma coisa tão discutida, mas a questão era trazer uma atualidade, uma coisa diferente, porque a gente respeita muito, eu sei que as pessoas têm um pouco de vergonha, de pudor, de respeito, mas a qualidade de vida, eu adorei essa foto, né? Tem que ser assim a longevidade é para trazer uma qualidade de vida melhor. Gente, a gente só tem vergonha daquilo que a gente desconhece. Sim. E é o corpo da gente, está no seu corpo, você tem que conhecer. E não é uma morada que a gente tem, eu acredito nisso. Então a gente tem que cuidar da nossa morada da melhor forma possível. Sim. E aí vem a qualidade de vida, que só depende da gente. Sim. Agora, que somos corpos diferentes, a medicina não é 100% garantida como nada nessa vida, a não ser a morte. Então a gente, tudo na vida tem-se um risco. Com certeza. Tem que ponderar tudo com o médico e ver o que é legal pra você, né, Isabel? Com certeza, Kátia. E conversar com o médico, gente, abertamente, falando tudo que te incomoda, o que você gostaria. Ai, Kátia, olha, eu adoro quando você fala isso assim, não é... Você me conhece, né? Você sabe que... muito tempo. Você me conhece há muito tempo. Eu acho isso tão importante. Essa foto, eu tô achando tão linda, porque eu acho assim, as pessoas querem viver mais, mas viva com saudável. Olha mais o sorriso. Melhor, né? É uma delícia, sabe? A gente brinca, às vezes, eu adoro, elas vão pra lá do consultório conversar, bater papo, a gente aprende muito com elas. Então, assim, eu sei que tem uma transição daquela coisa, é a vergonha, mas conversa, vamos brincar, vamos bater papo pra gente ter essa vida saudável. Olha, a primeira vez que você vai pode dar vergonha, depois das outras passou a vergonha, é só aproveitar a qualidade de vida, né? Vamos ver mais uma. O clareamento é completo após uma sessão. Aí não dá, né? Aí é o milagre da medicina. Então, isso é um mito, né, Cláudia? Porque assim, o que acontece? A gente, nada que as pessoas falam assim, olha, uma vez só, ó, beleza. Ixi, não. Maria. Isso é corpo humano. Então, cada vez, às vezes você precisa de mais e com certeza vai precisar de mais e vai depender da região e de como nós estamos. Então, precisa de mais. Então, uma sessão apenas não vai clarear nada. Não. Vamos ver mais uma. A recuperação é rápida e não compromete a rotina da paciente. Olha, que linda, né? Que linda, toda tecnológica. Tá vendo? Tava eu Você olhando tá vendo? aquela. Olha, tem que ser assim, não gente. É? Linda. É assim, a recuperação é rápida e não compromete a rotina do paciente. É uma verdade. Por quê? É rápida mesmo e não compromete. Tá? E o último? Esse aqui é o último? Esse aqui é o último. A gente tem as perguntas agora. Agora, a gente lembrar do seguinte, que é importante. Quando a gente fala em procedimentos, e aí pode ser com laser ou qualquer outro, busque sempre um profissional que estudou e continue estudando para isso. Sim. Então, a gente quando fala laser, a gente sempre comenta aqui, Isabel fala, tem uma gama tão grande de lasers que a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Não é, Kátia. E neste caso que a gente está conversando sobre essa parte íntima, por favor, as pessoas pensam assim, olha, eu vou conversar. Não, é um tratamento multidisciplinar. Então, nós temos o nosso querido colega ginecologista, urologista, dependendo do caso da paciente,
todo mundo trabalha em conjunto, tá? Porque é muito importante trabalhar em conjunto. Nós trabalhamos em conjunto. O certo é isso. O certo é isso. Então, o gineco tá junto, o uro tá junto, não é assim, olha, uma pessoa faz. Não, é todo mundo junto. E principalmente você junto com essa equipe médica. Sim. Porque se a gente não se entrega ao tratamento, dificilmente ele vai dar certo, Exatamente, né? Seja ele qual for. Exatamente Volto que isso. tem perguntas e a gente vê, ó, vamos para as dúvidas que surgiram. Vamos ver a primeira de quem é, da Cristiane. No ano passado, tentei clarear minha região íntima através do peeling químico, só que tive uma grande alergia e precisei parar o tratamento. Será que o clareamento a laser também pode gerar alguma complicação? Cristiane, obrigada pelo carinho, tá? Kátia, exatamente o que a gente estava explicando de como é que o laser faz. Ele também é um tipo de peeling, quando eu estou fazendo isso, para isso, tá? Com essa finalidade. Com essa finalidade, tá? Que é o de clareamento, tá bom? A questão dela ter tido alergia ao peeling químico, porque ele é uma substância química, então você pode se expor e pode ter a alergia, o problema, tá? Ou às vezes não pode ser como a gente passa. Te falo isso porque às vezes a gente acha, vejo por mim que eu também era assim, a gente vou passar bastante que resolve mais. E o passar bastante também às vezes é prejudicial. Então às vezes é bom a gente falar com o médico explicar como passar na quantidade certa, de que forma, né? Sim, Kátia, porque as pessoas acham que o creme que eu uso no rosto, eu posso usar em qualquer lugar. Tá? E não é o ideal. E a forma de passar, perfeito, é isso mesmo. A forma de passar faz muita diferença, principalmente quando eu falo de peeling ou esfoliação, que você sempre comenta. É verdade. Né? A esfoliação, a pessoa às vezes passa o esfoliante, esfrega, que, na verdade, esfola a pele. Exatamente isso, e não pode. Porém, tem algumas pacientes que têm alergia a substâncias químicas. Aí não dá para usar mais. Aí não dá para usar mais. Então, ela pode fazer o laser pode ter sua complicação como um laser comum para rosto também, como um CO2 para rosto, tá? Ele pode sim. Então, o que nós fazemos nesse caso? Faz-se uma boa anamnese, conversa-se com o paciente para poder minimizar o problema que ele tem. Mas você pode fazer só um teste? Às vezes a gente até faz. Se a pessoa tem uma pele muito sensível e tudo mais. Sim, e o problema é quando a pessoa é morena. Tá? Então aí nós temos que ter um cuidado a mais. Então pele de morena a negra. Exatamente. Quanto mais escura a pele, mais então você vai ver como ela pigmenta. Como reage, tá? Né? Como ela reage. E aí a gente trabalha, aí é uma coisa muito científica, mas você trabalha na energia e na profundidade. E como, em quanto tempo eu vou entregar esse laser? É muito complexo, mas assim, laser é uma coisa tempo, assim... profundidade e escolha do laser certo. Isso. Né? E outra coisa, eu posso entregar ele entregar aquela energia assim, ou eu posso entregar assim. Você entendeu? Entendi. E hoje, por exemplo, por isso faz a diferença dos lasers que a gente chama hoje de picosecond, que ele entrega aquela energia muito rápida, né? Tão rápida que você nem até imagina. Você trouxe uma vez. Faz... Exatamente isso. Isso é a evolução do laser. Então, quando as pessoas acham assim, olha, eu vou fazer um laser no rosto para clarear, é tudo muito simples, não, ou para rejuvenescer, não. Porque nós temos vários parâmetros. Como eu vou entregar aquela energia, de que forma e qual é a profundidade que eu quero chegar. Então, Cristiane, conversa com o teu médico direitinho, viu? Vamos ver mais uma. Adriana. Sinto uma dor constante durante a relação com meu marido. Depois que entrei na menopausa, percebi que minha região íntima ficou bastante ressecada. Olha lá. Além da reposição hormonal, há algo mais que possa ser feito para que eu fique mais confortável e me sinta melhor? Adriana, obrigada pelo carinho. Te agradeço, né? Porque imagina, escrever não é uma coisa fácil fazer. Às vezes as pessoas têm vergonha. Mas assim, Adriana, obrigada. O que acontece, Kátia? Neste caso, ela já faz reposição hormonal e ainda continua com esses problemas. E aí vem aquela coisa, ela pode fazer o laser, se ela não tiver contraindicação, ela vai junto com o gineco, com uma equipe multidisciplinar, não tem contraindicação, não tem. Faz-se o laser, tá? Não é só uma sessão, você faz de 2 a 3 geralmente, tá bom? É, anual. Eu achei que fosse um monte. Não. Fosse tipo todo mês. Não. Ah, é pouquinho. É pouquinho. Você faz uma, passa 30 dias. Todo mês, que depois vai diminuir. Não. Que prático. Os estudos hoje têm mostrado que você consegue fazer, você faz uma,
30 dias depois faz outra. Aí depende da atrofia, que é a camada, né? A espessura, mais espessa ou mais fina, tá? E faz mais uma última, né? São 3 ao ano. E aí você observa, o ginecologista vai acompanhando, vai observando, o paciente vai relatando quanto ele melhora. Na primeira, os pacientes, pelos relatos, eles já dizem que melhoram. Olha, melhorou. Então, assim, é muito interessante. É mais um arsenal para a qualidade de vida. Exatamente isso. Então, Adriana, conversa com o teu médico, tá? Que você pode se beneficiar do laser, seguindo o que a doutora Isabel falou, junto com a junta médica, seu ginecologista, para saber se você tem alguma contraindicação do uso desse laser. Vamos ver mais uma? É a última de hoje. Marina, quem já fez ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, pode também fazer o clareamento? Marina, obrigada pelo carinho. Pode sim, né? Kátia, não tem problema nenhum. E uma outra coisa muito interessante, o laser de CO2, às vezes, tá? Quando a gente machuca, fica uma cicatriz, ou quando corta, fica uma pequena cicatriz, às vezes até imperceptível. Você sabe que temos utilizado os lasers de CO2 para esta finalidade, para melhorar a cicatriz. Ah, que legal! Então ela vai ter esse benefício também, já que ela fez a redução dos pequenos dependendo lábios, de como tiver, às vezes é fininha, porque mucosa, ela melhora muito rapidinho, mas pode fazer, não tendo problema. Lógico que conversando com o gineco, olha, eu já estou liberada, eu posso, vamos fazer, não vamos fazer. Isso é o próprio, e tem muitos ginecos hoje, Kátia, que já fazem o próprio laser no seu consultório, ou estão junto com uma equipe, tá? Então, isso é uma coisa que cada vez mais tem entrado nos consultórios. Vai estar presente, sim, né? Na vida de cada pessoa. Então, Marina, conversa com o seu médico direitinho. Agora, gente, lembrar, a gente está falando aqui de tecnologia, a gente está falando de medicina. Então, que a tecnologia faz parte da medicina, faz. Mas tem que saber usar. Então, continua o material humano sendo extremamente importante. Sim. Não se substitui, porque tem uma boa tecnologia, qualquer profissional faz só apertar o botão, porque não é assim, não. Se for só apertar o botão, a gente ia ser médico também, né? Não é assim. Então, busque um médico qualificado, converse, tire suas dúvidas e busque o melhor para você. A gente vai viver mais, graças a Deus, mas tem que viver mais e melhor. Não adianta viver até os 100 anos e capengando a partir dos 60, não tem como. Então, usa a tecnologia com juízo e siga a orientação do seu médico, por isso a parte do juízo, para você também seguir o pós, importante, a recuperação e avisar qualquer coisa que vai percebendo, né, Isabel? Sim, e é super tranquilo, tá, Kátia, a recuperação. O que se pede é para o paciente não ter relação nos próximos 7 dias, tá? Ponto. E observar qualquer modificação, que isso também se faz no laser de face, tá? Não só na parte íntima, né? Normal. Até uma dica para quem gosta de laser. Fala assim, eu amo laser, fui fazer um laser de face, laser na pálpebra. O que acontece? Sempre informe ao seu médico qualquer modificação que você acha diferente. Eu tô sentindo um ardor. Mas é normal. Só vai saber se é normal se falar com o médico. Exatamente isso, Kátia. Muito importante. Olha, vou passar os contatos da doutora Isabel Martinez. Tem o site que é Clínica Martinez, Martinez é com Z no final, .com.br, o Instagram, @Clínica Martinez e o Facebook, Clínica Martinez Clínica, é invertido, Martinez com Z, Martinez Clínica, que você tem as informações também lá.